Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala, doutor! Muito bom dia, rádio ouvintes da Rádio Cruz Alta, muito bom dia ao rádio ouvintes aí do Ponto Crítico e muito bom dia, um especial muito bom dia a você que está aí me acompanhando no Fala Doutor, o seu médico do coração. Pois é, pessoal, estamos aí, mais um programa, mais uma edição do nosso programa. Muito bom dia a todos vocês, é sempre um enorme prazer. Quero agradecer aqui de antemão a quantidade de carinhos que eu venho recebendo em relação ao programa. O programa está muito bom, o programa está dando informações sobre saúde e qualidade de vida para as pessoas. É esse o nosso objetivo, tá? É o objetivo do Grupo Pilau, levar mais condições para as pessoas. É o objetivo da Rádio Cruz Alta, como utilidade pública, levando informações sobre saúde de uma maneira muito segura, muito tranquila, de modo que nós possamos aí ter aí uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, né? Esse é o objetivo do Ponto Crítico, é o objetivo do nosso programa. E aí, um abraço aí pro nosso grande bruxo, Paulinho, que está se recuperando aí de uma pedra na vesícula, que complicou ali com um pouquinho aí de inflamação no pâncreas, e agora ele está se recuperando aí. Não foi fácil a jornada dele, mas está se recuperando, que ele continue se recuperando já para voltar aqui para o comando aqui do nosso programa aí. Então, muito bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui no comando com o João Olímpio, é isso? O Pedro Olímpio, né? Desculpa, o Pedro Olímpio que está aqui nos auxiliando no nosso comando aqui dessa parafernália, que tem uma quantidade de equipamento enorme. Então aqui o Pedro aí, fazendo aqui as honrarias da casa. Muito obrigado, Pedro, pela tua participação. Muito obrigado a todos vocês que estão aí nesse nosso mais um programa aí, né? Do Fala Doutor. Pois é, como eu já havia anunciado anteriormente, né? Nós estaremos falando aí sobre esse calor brabo aí, né, gente? Esse sufoco, esse bafo que nós estamos passando por uma onda de calor. Isso não é novidade, todo ano nós temos as ondas de calor, né? Todos os anos a gente tem essas variações de temperatura, hora é frio, hora é chuva, uma hora é quente, hora é calor, hora é bafo. Claro que o nosso clima está um pouquinho alterado, nós estamos passando aí por fenômenos climáticos chamados El Niño, né, que muda bastante a temperatura, deixa o sul mais chuvoso, o nordeste mais seco, a Amazônia, o norte também mais seco e o sul muito chuvoso. Além disso, além de chuvoso, muito quente também, né? E além disso, nós estamos passando por uma onda de calor. E esse calor aí, né? O que acontece com esse calor no nosso corpo? Será que tem problemas? Será que isso traz problemas para a nossa saúde? Até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso não é saudável, né? Então a gente tem que estar sempre atento. Para as questões regulatórias do nosso corpo. O que acontece com o nosso corpo? Ser muito calor, muito quente. Então, o nosso corpo, ele tem um sistema interno de regulação de temperaturas, tá bom? Nosso corpo, a temperatura interna do nosso corpo é 37 graus. Quando a gente bota o termômetro na axila, é 36,5, né? E no nosso corpo, internamente, sempre é 1 grau a mais, então vai 37,5. Então essa é a nossa temperatura interna, 37,5. E para isso o nosso organismo possui uma série de mecanismos compensatórios para a nossa temperatura. Sempre tem que estar regulando, né? Porque o nosso organismo internamente, as nossas enzimas, as nossas substâncias que controlam o nosso organismo, né? Os nossos mecanismos, todos eles funcionam nessa temperatura, entre 36,5 e 37,5. Então essa é a nossa temperatura de funcionamento. Temperaturas mais baixas e temperaturas mais altas interferem no nosso organismo, lá no nosso funcionamento. Então diminui a imunidade, interfere no sistema de coagulação, interfere no sistema de defesa.
as nossas enzimas funcionais ficam com mais dificuldade, o metabolismo fica com mais dificuldade, processar a glicose, as gorduras, as proteínas, tudo é mais difícil. E quanto maior a temperatura, maior é essa dificuldade. Então, uma coisa é a temperatura do meio ambiente, a temperatura do nosso corpo. Eu não estou falando aqui de febre, tá? A febre é outra coisa. Então, a temperatura interna do nosso corpo, ela é bastante autorregulável, né? Então, constantemente, ela vai flutuando entre 36,5 a 37,5. Isso tomado o termômetro na axila, que nós costumamos a ver se nós temos febre ou não, colocando o termômetro na axila. Só que internamente é sempre 1 grau a mais. Quer dizer, então, que se na axila nós estivermos com 37,5, lá no nosso corpo, lá dentro, já é febre, já é 38,5, né? E, então, isso interfere bastante. Mas uma coisa é febre, outra coisa é esse excesso de temperatura que nós estamos passando. Para isso, então, o corpo precisa de equilíbrio, de regulação, né? Um sistema autorregulatório, tá? E o principal não, mas um dos mecanismos muito fortes é a capacidade do organismo fazer com que o sangue circule na nossa periferia, na nossa pele. Por quê? Porque quanto maior a circulação do nosso sangue na nossa pele, mais em contato o nosso sangue vai estar indiretamente com o ar, com o meio ambiente, para trocar de temperatura, Tanto quando a gente tem calor, a tendência é tirar a roupa, né? Ficar com menos roupa. Por quê? Porque aumenta a superfície em contato com o ar, trocando a temperatura, tá? Trocando a temperatura. Então, isso é sempre importante. Então, para isso, tem que aumentar a quantidade de sangue na nossa pele. E para aumentar a quantidade de sangue na nossa pele, ocorre, então, uma dilatação da microvasculatura, dos nossos vasinhos, né? A qual ocorre uma dilatação, porque aí então o sangue passa mais pela pele, a pele mais em contato com o meio ambiente, aí então ocorre a troca de ar. Então o nosso calor 38, 39 internamente sai para fora, porque para fora a temperatura é 32, 28, 29, dependendo do dia, 33, 34, né? Então por isso que temperaturas muito elevadas, tipo 38, 39, a gente passa mais dificuldade ainda. Por quê? Porque diminui a troca de temperatura. Então por isso que no verão as pessoas de pele mais clarinha ficam com o rosto avermelhado. É como se a gente tivesse feito uma caminhada, uma corrida, fica com o rosto avermelhado. Por quê? Que é a vasodilatação, ou seja, a dilatação dos vasinhos, fazendo com que então ocorra aí um maior trânsito, né? Uma maior fluidez de sangue na periferia, justamente para trocar de ar, tá? E no inverno é o contrário. No inverno, nós precisamos resgatar a temperatura, não deixar que a temperatura do nosso corpo saia. Por quê? Porque, da mesma maneira, assim como no verão o calor dificulta o nosso metabolismo, o inverno a mesma coisa, o frio, né? A hipotermia, ou seja, as temperaturas baixas, elas acabam também dificultando o nosso metabolismo, dificultando o nosso funcionamento. E aí, então, para evitar isso, é o contrário, ele diminui a passagem do sangue pela nossa pele, tá? Diminui a passagem do nosso sangue pela pele, produzindo vasoconstrição, ou seja, ela fecha os vasos, aí tem menos sangue, menos troca, tá? Menos sangue, menos troca. Isso então vai fazendo com que a gente economize o calor interno. Por isso que no verão as pessoas estão com a pele mais branquinha, bem mais branca, tipo pálida, porque não corre tanto sangue por ali. As mãos ficam frias, os pés ficam frios, né? Então, por isso que algumas pessoas têm a pressão mais aumentada, a pressão fica um pouco mais hipertensa, aumenta um pouco a pressão, porque ocorre vasoconstrição. Mas é um pouco, não é muito, tá? E qual é a solução do inverno? É a pessoa botar bastante roupa, se proteger, para manter o corpo aquecido,
Então aí a pessoa mantendo o corpo aquecido, regula a temperatura, né? Não precisa mais fazer tanta vasoconstrição e volta à pressão normal. E no verão? No verão, então, é o efeito ao contrário, né? É o efeito ao contrário, ou seja, ocorre a vasodilatação, os vasinhos ficam mais dilatados para fazer com que o sangue circule mais na pele, trocando com mais facilidade a temperatura do nosso organismo, de dentro para fora, de dentro para fora. Por isso que é bom nós usarmos roupas leves, roupas de algodão, que facilitem a saída do calor do nosso corpo, tá? Por isso, então, que aquelas roupas de tecido que dificulta a saída do calor, ela deixa a pessoa mais suada, sua mais, né? Deixa a pessoa mais incomodada e isso não é legal. Então, por isso que quanto mais roupa leve, melhor. Mas o que acontece, então? O que acontece, então, que ocorre essa troca de ar e para isso tem que dar vasodilatação. Ocorrendo a vasodilatação, a nossa pressão cai bastante a nossa pressão. E caindo a nossa pressão, diminui o fluxo de sangue no nosso cérebro. Diminuindo o fluxo de sangue do nosso cérebro, dependendo da intensidade, a gente pode sair desde uma sonolência, de um mal-estar, até desmaiar, tá? Sim, pode, nós podemos até desmaiar, tá? Até desmaiar. Então, isso é uma coisa que é muito comum, principalmente porque as pessoas têm o hábito de não tomar água. Quer dizer, então, que além de estar desidratado, ocorre a vasodilatação, cai mais a pressão ainda, dando aquela sensação ruim de mal-estar, de mau humor, sonolência, dor de cabeça, prostração. As pessoas têm, não é preguiça, é prostração, né? As pernas ficam mais pesadas, o corpo fica mais pesado, a pessoa fica mais indisposta, né? O que usualmente fazia com bastante facilidade, já está fazendo com certa dificuldade, mais lento. Eu até brinco, parece que está com freio de mão, parece que está com freio de mão puxado. Então, são os efeitos da vasodilatação mais desidratação. Então, a pessoa vai ficando prostrada, cansada, dor de cabeça, de mau humor, fica bastante de mau humor, né? Dependendo da idade, as pessoas mais idosas, né? Elas ficam, o cérebro já tem os vasos do cérebro já tem uma certa rigidez, então cai mais a pressão ainda cerebral e as pessoas podem ficar até confusas, trocam data, trocam dia para uma coisa ou outra, trocam nome de filho, filha, não sabe aonde estão. Ficam meio perdidões, né? Então as pessoas ficam bastante confusas. Isso tudo é em detrimento do calor. E ainda mais isso pode fazer com que a pessoa até desmaie. Tem muitas pessoas que acabam desmaiando, por causa desse calor excessivo, porque produz essa vasodilatação, cai muito a pressão, a pessoa fica desidratada, né? Perde muito líquido, o que cai mais ainda a pressão. Aqui as pessoas perguntam, mas o que tem que ver a quantidade de água com a nossa pressão arterial? O que tem que ver? Tem tudo a ver, gente, porque o nosso sangue é composto basicamente de água. Claro, tem a água, tem as células brancas, que são de defesa, tem as células vermelhas, que dão aquela cor avermelhada do sangue, tem uma quantidade enorme de substâncias, vitaminas, proteínas, enzimas, tudo ali circulando, é uma coisa riquíssima, mas a base é líquido, né? A base é líquido e é água. Então, se a pessoa tomar pouca água, fica pouco sangue circulando, tá? Então, pouco sangue circulando, dentro da nossa circulação, baixa
baixa a pressão, tá? Vamos dar um exemplo de uma mangueira. Você bota a mangueira na torneira e você abre a torneira. Se você abrir a torneira um pouquinho, vai um pouquinho de sangue. Como é que está a pressão dentro da mangueira? A pressão está baixa. Se você for aguar o jardim, a água fica o fluxo da água fica bem pouquinho, você molha bem pertinho. Agora, se você aumentar a torneira bastante, maior o fluxo, maior é a pressão, a água vai mais longe. No nosso organismo, a mesma coisa, só que nós não temos torneira. Aí seria o que? O nosso coração. O nosso coração que bombeia o sangue, mas para isso eu preciso de sangue, e para ter sangue eu preciso ter água, líquido. Aí então, com bastante líquido, o coração faz o bombeamento e a circulação, ela literalmente circula, um pleonasmo aí, né? A circulação circula, um pleonasmo que eu estou usando, um vício de linguagem, e aí faz o sangue fluir, vai para o cérebro, dá oxigênio, dá glicose, isso, e as células cerebrais não sofrem, a coisa funciona. Então, por isso que a falta da água interfere na pressão, e bastante, e isso é muito perigoso. Lembrando vocês que as nossas artérias cerebrais são fininhas, é coisa de 1 milímetro, meio milímetro. Imagina só, se cair a pressão, ela tem mais dificuldade aí, então, para circular o sangue, tá? Então, essa é a relação de muito calor, ocorre a vasodilatação, dilatação dos nossos vasos, com isso cai a pressão. Aquelas pessoas que são desidratadas, cai a pressão mais ainda, fica com a pressão mais baixa ainda, né? Fica com a pressão mais baixa, caindo a pressão, vai menos sangue no nosso cérebro, então diminui a quantidade de oxigênio, continue a quantidade de glicose, com isso o funcionamento cerebral fica prejudicado, né? E o funcionamento cerebral ficando prejudicado, que dão esses sintomas que eu falei, de mal-estar, de cansaço, prostração, confusão mental, muita irritabilidade, uma preguiça, né? A pessoa quer ficar só deitada, né? Desanimada, e principalmente nos idosos ocorre bastante aí confusão mental, podendo até ocorrer o desmaio. O desmaio, ele pode ser total ou parcial. Total, a pessoa está caída, a pessoa ainda escuta as outras falarem, ela vê todos os movimentos que ocorrem ao redor, mas ela não tem força suficiente para falar, por exemplo, ou abrir os olhos. Até que vai se recuperando. E deitada, e a pessoa deitada mesmo, daí então o sangue que estão nas pernas, nas vísceras, acaba então, porque a pessoa está deitada, acaba indo então para o cérebro, aumentando a circulação cerebral, fazendo com que a pessoa então fique melhor, fique mais estável. Então esse é o tipo do desmaio parcial, tá? E o desmaio total, a pessoa não escuta nada, não ouve nada, não fala nada, e demora para se recuperar, né? O que acontece o que nós temos que fazer numa condição de desmaio? Em primeiro lugar, não entrar em pânico, tá? Não entrar em pânico e deixar a pessoa deitada confortavelmente. A melhor maneira para quem desmaia é deixar deitada. As pessoas têm a mania de deixar as pessoas, erguer as pessoas, deixar sentada ou de pé. Aí é ruim, é pior, porque nós precisamos de sangue no cérebro, né? Então, deitada, com as pernas erguidas, o sangue das pernas acaba fluindo por gravidade lá para a cabeça, para o nosso cérebro, melhorando o mal-estar. Então, a melhor coisa que tem é deixar a pessoa deitada e erguer as pernas, bota uns almofadões, uns travesseiros, bota numa cadeira, né? E de hipótese alguma, quando a pessoa estiver deitada, não ofereça nada, não ofereça líquido, não ofereça comida, não ofereça nada. Por quê? Porque o risco da pessoa tomar água ou comer alguma coisa e se afogar é enorme.
É enorme esse risco, então não dê nada. Só vai dar líquido no momento que ela conseguir ficar sentada, mesmo no chão. Se estiver deitada no chão, fique deitada no chão, aí sente, mesmo sentada no chão. Aí comece a tomar líquido. E em casos mais graves, em casos mais severos, nós temos que chamar aí a SAMU para ir na UPA tomar soro na veia. Tomar soro na veia. Então tem casos mais graves que chega a tomar soro na veia. E tem casos mais crônicos, casos mais difíceis, que a pessoa pode até morrer pelo calor, pela falta d'água, pelo calor, pela falta d'água, por alterações de temperatura interna, a pessoa pode até morrer. Por isso que é um cuidado enorme. Pessoal, são 9 horas e 30 minutos, está na hora da nossa pausa, nós vamos fazer a nossa pausa. Você está comigo, Dr. Paulo Viesli, participando do quê? Do programa Fala Doutor. Aonde? No Ponto Crítico. E qual rádio? A Rádio Cruz Alta, a rádio do povo de Cruz Alta. Um abraço e voltamos já no segundo bloco. Olá, estamos de volta aqui com o programa Fala Doutor, comigo, Dr. Paulo Viesli, o teu médico do coração. Pois é, pessoal, estamos indo aí depois dos nossos anúncios, estamos aí então indo para o segundo bloco, e o assunto de hoje é esse calor aí, essa temperatura enlouquecida que tá aí, esse bafão que deixa a gente bem desanimado, A bem da verdade, deixa a gente muito desidratado, Nós perdemos muito calor, através da pele. Com isso, então, cai a pressão. Nós já falamos aí que ocorre uma vasodilatação, e essa vasodilatação faz com que caia a nossa pressão. Mas somado ainda que a gente está sempre desidratado, E essa desidratação mais a vasodilatação criada pelo calor, ocorre então a queda da pressão, que deixa a gente com esse mal-estar aí geral, aí, essa coisa preguiça, que bem na verdade não é preguiça, é mal-estar geral mesmo, é sinal de desidratação, não tem nada a ver com preguiça, viu? A gente fica aí meio amoado, uma coisa meio estranha, é uma sensação que está de freio de mão puxado aí, Antes de mais nada, quero dar aí um bom dia para todos vocês aí, quero dar aí um abraço para todos vocês. A dona Malvina Souza Gonçalves, muito bom dia para a senhora. A dona Clecia Almeida, muito bom dia. Dona Roseli de Carvalho também. A dona Sueli Teloquen está sempre conosco aqui, muito obrigado, bom dia para todos vocês. A dona Eloá Moraes, a dona Ana Luísa, dona Carmen Menezes, A dona Ana Luísa, lá do Balneário Camboriú, de Cruz Alta direto a Camboriú, um abraço. E lá agora no verão, lá deve estar, se não estiver chovendo, deve estar muito quente lá também. A dona Vilve Miller, muito bom dia para a senhora. O seu Irineu Mendes, também muito bom dia a todos vocês aí. E mais participantes, muito bom dia a todos vocês aí. Tem uma quantidade, graças a Deus, enorme aí de participantes do programa, nosso programa aí, tá? Pessoal, então, o que nós podemos fazer? Então a gente conversou, viu que a temperatura interna elevada não é adequada, cai a nossa temperatura, cai a temperatura, cai a nossa pressão, melhor dizendo, cai a nossa pressão, isso interfere no nosso fluxo cerebral, interferindo no fluxo cerebral, interfere nas ações cerebrais, A começar pelo mau humor, mal-estar, sensação de desmaio, as pessoas podem até desmaiar e chegando até ao óbito. Algumas pessoas sim podem morrer por hipertermia, por excesso de calor, Por isso que as pessoas têm esse cuidado. Quais são as pessoas mais sensíveis? As crianças pequenas, obviamente, são as mais sensíveis, e as pessoas idosas. E aquelas pessoas que, de um modo geral, possuem alguma doença grave, já são doentes e possuem na sua saúde alguma condição grave. São as que mais sofrem. E o que fazer então, para nós curtir esse verão sem se prejudicar,
E a vida tem que continuar. Por exemplo, nós precisamos fazer atividade física, precisamos se alimentar, precisamos se hidratar, precisamos se proteger do calor. A vida, ela continua. E o que fazer, né, com essas ondas de calor? O que fazer? Então, a primeira coisa a ser feita é hidratação. Primeira coisa a ser feita é hidratação. Então, de um modo geral, nós temos duas condições. Aquelas pessoas que não estão desidratadas, que só precisam de manutenção. E a nossa manutenção é uma média aí de 35 ml. 35 ml de líquido, tá, por quilo. Então, se você tem 60 quilos, uma média aí de 2 litros de líquido por dia. E, obviamente, que a maior base desse líquido aí é a água, tá? Então, é só você multiplicar. Pega aí uma calculadora, multiplique o seu peso vezes 35. E é isso aí que você tem que tomar de água, tá bom? A gente sempre fala aqui pelo menos 2 litros, tá? Mas se o indivíduo tem 90 quilos, é bem mais, né? É bem mais aí. Então, você faz o cálculo aí. E como tomar essa água? Claro que você não vai tomar essa água de uma tacada só. Por que não vai tomar essa água de uma tacada só? Porque o organismo não vai absorver essa água toda e ele vai acelerar a eliminação. Vai acabar eliminando essa quantidade de líquido. Se você tomar muito rápido, ele vai eliminar muito rápido. Então, essa quantidade de líquido, pelo menos 2 litros, tem que tomar ao longo do dia, manhã, tarde e no máximo lá pelas 8 horas da noite, no máximo 9 horas, tá? Por quê? Porque se você tomar muito líquido de noite vai dar mijadeira de madrugada. E madrugada foi feito para dormir, não para fazer xixi. Embora algumas pessoas tenham o costume de fazer xixi 1 ou 2 vezes de madrugada, tá? Vai depender, tá? Mas fisiologicamente, ao longo do sono, o ideal é que a gente não faça o xixi, justamente para não interromper o sono. Justamente para não interromper o sono, que é muito importante, tá? Então, essa quantidade de líquido, de 2 a 3 litros de líquido por dia, é a nossa taxa metabólica basal, a nossa taxa de manutenção. Nós precisamos dessa quantidade de água para manter o nosso funcionamento. Lembrando vocês que em torno aí de 70% do nosso corpo é feito de água, é feito de líquido, tá? Então, isso aí é uma coisa bem importante, tá? Agora, quem está desidratado, quem está muito desidratado, ou que vomitou muito, ou que deu diarreia, né? Então, o que nós temos que fazer? Além de líquido, você pode repor substâncias, tipo eletrólitos, né? Cloro, sódio, magnésio, né? E você pode repor eletrólitos através das substâncias. Então, o mais comum aí, né, é o soro caseiro. O soro caseiro, né? O soro caseiro, quando a pessoa está muito desidratada, vomitou muito, ou teve muita diarreia, né? Então é importante que através do vômito e da diarreia a gente acaba perdendo esses eletrólitos que são fundamentais para o nosso organismo. Né? No programa passado nós falamos sobre vitaminas e eletrólitos, então porque são importantes, tá? Então nós acabamos perdendo. Então tem substâncias que repõem esses eletrólitos, repõem esse líquido mais eletrólitos. E o soro caseiro é um deles, né? Como é que você faz o soro caseiro? Em 1 litro de água fresca, tá? Água filtrada, fresca, de preferência não da mesma temperatura, mas um pouquinho mais gelada para refrescar o nosso organismo interno. Tá? Você coloque 4 colheres de açúcar e 1 colher de chá de sal. Mexe, é um sorão, né? É um sorão, um gosto meio estranho, né? É um sorão e você mexe e vai tomando aos poucos, vai tomando aos poucos. Mas para isso, para quem vomitou muito ou que está com diarreia. Lembrando vocês que dos sinais que quando nós estamos com a pressão muito baixa, a tendência é vomitar. A tendência é vomitar, né? Então a gente acaba vomitando também, né? Então, muito cuidado, tá? E esse sorão, não adianta dar com a pessoa deitada, que nem eu já falei, que é um perigo. A pessoa pode
ela pode se afogar, ela pode aspirar esse líquido para o pulmão e aí a coisa fica complicada. Então, se a pessoa está deitada, desmaiada, né, ou semi-desmaiada, um pouco desmaiada, levanta bem as pernas, deixa ela se recuperar. Ela se recuperou, se ela conseguir ficar sentadinha para ela tomar sem se afogar, então ela vai começando a tomar sem se afogar, tá? Sem se afogar. As pessoas perguntam, água mineral ou água comum da torneira? Água comum, desde que seja um pouco gelada, justamente já para começar a refrescar o nosso corpo por dentro, tá? Não pode ser água quente, tá certo? Tem que ser água geladinha, é melhor, tá bom? Água geladinha é melhor. E a pessoa vai tomando. E tem também aquelas substâncias isotônicas, né? Que é vendida aí nos supermercados, nos deliveries, nas farmácias, em tudo quanto é lugar. Eu não posso falar o nome aqui por questão aí de propaganda. Mas tem aquelas substâncias isotônicas que possuem um pouco de glicose, possuem um pouco de proteína, um pouco de gordura, sais minerais, que faz com que a pessoa recupere a perda desses sais minerais, né? E melhorando o nosso metabolismo. Mas o fundamental aí é líquido, água, tá? O leite tem um bom papel. Se você não tem intolerância à lactose, se você não tem diarreia com leite, o leite você pode tomar, um leite desnatado, tá? Tem cálcio, tem proteína, tem gordura, né? O organismo absorve bastante o leite. Tu pode tomar leite aí também, tá? Não tem problema nenhum. Claro que não vai tomar 2 litros de leite, né? Tu vai ter diarreia por causa de excesso de leite, né? Eu, por exemplo, se eu tomar mais que um copo de leite, tá feito a diarreia, porque eu já estou tendo intolerância à lactose, né? Então, mas o ideal é que vá tomando aos poucos. Então, vai intercalando um pouco de água, um pouco de leite, um pouco de água. Tu pode tomar também suco de laranja, tá certo? Né? Um pouquinho de açúcar, né? Um pouquinho de açúcar no suco de laranja. Você pode tomar guaraná também. Guaraná é bom porque tem sódio, tem glicose, tá? Você tem o líquido do guaraná, né? Então você pode tomar o guaraná também para hidratar e pode ir alternando, né? Um pouco de água com ou sem gás, pode alternar com essas substâncias isotônicas, um pouco de leite, vai tomando um pouco também aí de suco de laranja, assim por diante, né? Um pouco de guaraná, você vai alternando e colocando aí, né? Quanto colocar? No mínimo 2 litros, né? No mínimo 2 litros. Claro que se a pessoa já está passando mal por estar desidratada, então ela tem que tomar mais que 2 litros, tá? E se a pessoa é grandona, tem aí seus 80, 90, 100 quilos, muito mais que 2 litros, tá? Então, nós já conversamos, então, o que o efeito do calor faz no organismo, como que nós vamos repor esse líquido, né? Tanto as pessoas que estão hidratadas, a reposição é 35 ml por quilo durante o dia, né? Não à noite. As pessoas que estão muito desidratadas têm que usar muito mais, né? E repor eletrólitos com um pouco aí pode ser leite, pode ser suco de laranja e essas substâncias isotônicas, né? E só repetindo, que é bem importante, a pessoa que está deitada, né, para se recuperar, levante as pernas, que facilite muito, e não tome água deitada, para não se afogar, não aspirar para o pulmão, que isso fica aí não bom, tá bom? E agora, nosso dia a dia, como é que nós vamos fazer no nosso dia a dia com isso aí, né? Porque nós temos que tocar a vida, né, gente? Temos que tocar a vida. Então, você pode experimentar experimentar dentro da sua casa. Então fique dentro da sua casa em lugares mais arejados, que tem uma brisa, corre um vento, tá? Corre um vento para deixar uma sensação melhor. Para que aqueles que têm condições, pode se utilizar de ventiladores, né? Só que não coloque o ventilador direto no corpo, tá bom? Não coloque o ventilador direto em você, porque o vento frio do ventilador pode atacar a garganta. Nós temos isso ainda, tá? Mesma coisa. Então, não coloque o ventilador direto em você. Coloque o ventilador no ambiente, para arejar o ambiente, e você fique no ambiente arejado. Ou então, coloque o ventilador
contra a parede para que o ar do ventilador não venha direto para você, ele vem através de reflexão, tá? Através de reflexão ali. Então, ambientes arejados, né? Circulando o ar, evitar aqueles ambientes que o sol bate direto, ou pela manhã ou pela tarde, tá bom? Tá? Evitar isso aí, né? Outra coisa, nós precisamos fazer atividade física, né? Fazer caminhada, fazer exercício, porque isso aí é saudável. Agora, com esse calor, fica mais difícil, né? Então, evitar fazer atividade física depois das 9 horas da manhã e antes das 5 horas, porque é muito quente daí, tá? É muito quente, exige muito do organismo, exige muita hidratação, isso é perigoso, tá? Então, de preferência, não façam atividade física depois das 9 e antes das 5 horas, tá? Sempre pegar mais o fresquinho, ou de manhã bem cedo, que é fresquinho, e de tardezinha, que é bem mais fresco ainda. De manhã, se você vai caminhar de manhã cedo, né, tem que proteger a pele, botar aí um bloqueador solar, né, para evitar queimaduras no rosto, nos ombros, nos braços, nas pernas, de preferência um chapéu ou um boné com viseira para proteger os olhos também da intensa claridade da luz, tá? Para proteger o sol. Então, se você vai fazer atividade de manhã cedo, né? Você não vai em jejum em hipótese alguma, tá? Pelo menos 1 hora depois do café, tá? Não vai caminhar de jejum, não vai fazer as tuas atividades de jejum em hipótese alguma, não pode, tá? Então, de preferência, 1 hora depois do café da manhã, protegido do calor, tá? Roupas leves, roupa de algodão, porque o algodão deixa transpirar mais fácil, tá? Evitar roupas sintéticas, tá? A não ser aquelas roupas sintéticas próprias para o exercício, que existe, que aumenta aí a transpiração. Então, use roupas com base de algodão, para facilitar a transpiração, e roupas bem folgadas, tá? Roupas bem leves e folgadas, porque para o ar circular entre a pele e a roupa. Quanto mais folgada, melhor, porque aí o ar circula entre a pele e a roupa, vai refrescando. E, obviamente, que se puder caminhar na sombra, melhor ainda, tá? E à tarde, no final da tarde, a mesma coisa. Só que aí não precisa de tanta proteção solar, porque a incidência dos raios solares é menor, a possibilidade de queimar a pele é bem menor de tarde do que de noite. Lembrando que eu estou falando de tarde depois das 17 horas. Então esse é o segundo cuidado que eu falei para vocês, tá? Pessoal, um cuidado que eu esqueci de dizer: quem tem climatizador em casa e quem dorme com climatizador, não durma sem proteger o peito, não durma sem roupa, sem uma camisa no tórax, tá? Sem proteger o peito, tá bom? Por quê? Porque ao nós inalarmos o ar gelado do climatizador, afeta a nossa garganta, afeta nossas cordas vocais, e você pode até afetar os nossos ossos na nossa cabeça, dando aquela doença chamada sinusite. Então, se você vai dormir com climatizador, aquelas pessoas que têm condições de ter climatizador em casa, não durma sem camisa, tá? Proteja o peito, porque você vai resfriar, vai pegar virose, vai dar amidalite, infecção na garganta, sinusite, inflamações nos ossos da cabeça. E se você não tem o climatizador, mas tem ventilador, não coloque o ventilador direto no seu rosto ou no seu peito, tá? Que nem eu já falei, coloque na parede ou faça o ventilador circular para um lado e para o outro, para não deixar o ar concentrar em você. Isso aí você pode dar alterações, tá certo? Quanto agora à terceira dica, quanto à alimentação. Nós temos que nos alimentar de 4 em 4 horas, né? Então, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e lanche antes de dormir. De preferência, alimentos mais leves, tá? Que exijam menos do metabolismo. Então, menos carne, menos gordura, né? Porque a carne e a gordura exigem muito do nosso organismo, muito metabolismo. Então, comidas mais leves, à base de frutas, verduras, legumes. Claro, você pode comer carne também, só que a quantidade é um pouco menor.
né? E como nós gostamos de comer um macarrão, gostamos de comer uma massa, menos massa, um pouco menos. Aí, preferir alimentos que o metabolismo é mais fácil, tá? A batata, a mandioca, tá? São a batata, mas não é a batata frita, não é a mandioca frita, né? Toda fritura tem muita gordura. E essas gorduras, então, elas acabam deixando o metabolismo mais lento, exigindo do metabolismo. Se o calor, por um lado, nos exige do metabolismo, por outro lado, a alimentação também. Então, evitar a batata e polenta ou mandioca fritas, tá? Evitar a fritura do modo geral. Então, a batata cozida é uma boa, a batata assada é uma boa, tá? Mesma coisa, mandioca, arroz, né? De preferência esses do que aí o macarrão, tá? Eu, por exemplo, eu adoro batata, né? Adoro batata assada, adoro batata cozida. Tem também a batata doce, que é muito boa, tá? Vocês podem comer a batata doce, que é leve, é muito boa, é de fácil metabolismo, né? É muito bom. Os atletas, as pessoas que frequentam a academia gostam muito da batata doce porque ela dá energia, de fácil digestão, né? Fácil metabolização, né? Claro que tu não vai comer 1 quilo de batata, óbvio, né? Todo exagero, todo excesso tem os seus problemas, né? Embora a batata doce é mais saudável do que o macarrão, por exemplo, não é que tu vai comer lá 1 quilo de batata doce. E eu falei frutas aqui, né? Mesma coisa. Embora as frutas são bastante saudáveis, tu não vai comer 1 quilo de banana, né? Vai dar chabu, né? Vai dar chabu no corpo aí, né? Isso não é muito bom, não. Então, de preferência, a quantidade normal que cada um come. Então, alimentos leves, tá bom? Alimentos leves. Nós já falamos dos exercícios, nós já falamos, então, do cuidado com a temperatura. Claro que o dia que tu vai fazer uma caminhada, tem que tomar água a mais, tá? Tem que tomar água a mais, porque ao longo que nós vamos caminhando, a gente vai gastando energia, e isso, para gastar energia, é utilizado água, e aí, então, a gente acaba gastando mais água. Então, o dia que tu faz uma caminhada, pelo menos 1/2 litro a mais de líquido. E se você joga futebol ou anda de bicicleta, que faz uma caminhada mais pesada, de tipo 1 hora de caminhada, com certeza tu vai colocar 1 litro aí. E tem alguma até maneira de você saber quanto que perdeu de líquido. É muito fácil. Se você tem balança em casa, você se pese sem roupa, tá? Se pese sem roupa e vai dar a tua caminhada, faz a tua caminhada, e quando tu voltares, tá? Tu se pese de novo sem roupa. E a diferença é a quantidade de líquido que tem que ser reposta por causa da caminhada. Mas em média aí, caminhada de meia hora é 0,5 litro, e caminhada aí de 1 hora com certeza 1 litro, né? E como a gente perde suor no exercício físico, suor tem o que? A gente perde, junto com o suor, a gente perde sódio, potássio, cloro, magnésio. Então, vale a pena você tomar um isotônico para repor essas condições aí, tá? Que nem eu falei, esses isotônicos tem de diversos tipos aí em supermercados, nas farmácias, etc e tal. Eu não vou falar o nome por uma questão aí de propaganda que eu não quero fazer, não posso fazer, tá? Não é adequado fazer. Então, essas são essas relações que a gente tem, assim, com a temperatura e com exercício, tá bom? Se proteger, nós precisamos nos proteger cada vez mais, tá? Então, tem esse verão, é muito quente, essa hipertemperatura, nós podemos tirar proveito disso, que é gostoso, nós temos aí as nossas vidas que são melhores no verão, mas tem que ser um certo cuidado, tá? Que nem eu falei para vocês aí. Então, ao longo do programa, dei várias dicas a respeito do calor. Certo, pessoal? Estamos chegando no nosso tempo. Como passa muito rápido. Estamos finalizando o nosso segundo bloco do nosso programa Fala Doutor. Comigo, Dr. Paulo Viesli, o seu médico do coração. Tenham vocês uma excelente semana. Estamos chegando aí na finaleira do ano, né? Já segunda-feira aí vai ser Natal. Que todo mundo aí tenha um Feliz Natal, uma família unida, né? Os princípios crísticos, cuidando aí do amor, da empatia, cuidando do ser humano, que nós estamos bastante dificultados nessa área aí. Muito obrigado por hoje. Um grande abraço a todos vocês.
paz e luz. Fui!